Nesta edição do Alpha Channel News, você confere as principais notícias da semana na região. O ano mal começou e o preço médio da gasolina já subiu, havendo um reajuste de 0,18%, atingindo os R$ 3,76 o litro. Já o diesel registrou uma pequena queda, ficando em R$ 3,04. E o etanol apresentou sua quinta alta consecutiva. O preço médio do litro no país atingiu os R$ 2,86, uma alta de 0,67% apenas em uma semana. Janeiro é um mês bem conturbado em questão financeira, né? Os brasileiros eles precisam saber administrar muito bem as suas contas. Algumas pessoas investem, outras pagam, enfim. Fomos às ruas perguntar para as pessoas como elas irão administrar suas economias. Esse mês de janeiro é um mês que nós vamos investir bastante, uma vez também que a economia está prevista para melhorar bastante, então eu acho que é o momento certo de investir pesado para iniciar o ano bem redondo, para fazer acontecer os negócios. Colocar as coisas em dia, não colocar dinheiro muito no banco, porque o governo tá ladrão pra caramba, velho. Se continuar assim, o Brasil vai afundar mais e mais, entendeu? Só tem corrupto quando você pensa que as coisas estão andando, aí deslancha tudo, aí o que está debaixo dos panos começa a aparecer. É um governo que fala, não tem futuro. Espero que este 2017, creio que Deus colocar uma pessoa que conduza o nosso país melhor, porque se continuar assim, a crise vai continuar e vai piorar, o desemprego vai aumentar mais e mais. Como a gente está inaugurando agora, no começo do ano, a gente está investindo bastante, a gente não pode economizar muito, né? A gente tem um budget que a gente vai gastar para abrir a nossa escola, mas o que tiver que fazer um pouco a mais, até para inauguração, evento, tudo, a gente vai ter que fazer. Mas a gente está bem otimista em relação a esse gasto, à economia também. Há menos de um mês no cargo, o novo delegado de Barueri faz um balanço de como está a segurança no município. E na primeira estatística feita, foi uma grata surpresa, né? Houve um equilíbrio nos roubos e furtos da região, né? O que é um indicativo muito positivo, né? Que demonstra o quê? Uma estabilização, e o objetivo nosso é o quê? A queda maior. O número de roubos, né? Acima de 1, para mim, já é preocupante, né? Então não existe número bom. O número bom, excelente, seria 0, né? Então, o nosso objetivo sempre é baixar esse número, esse índice, né? Mas eu peguei uma região estável, eu peguei uma região que tem um trabalho muito profícuo da Polícia Civil, bem como da Militar, da GCM, é um trabalho integrado aqui em Barueri, isso é muito importante. E agora, com o tempo, eu vou verificando os indicadores, né, e quais delitos chamaram mais atenção. Mas no quesito patrimonial, houve um equilíbrio, uma estabilização. O foco esse ano aí da prefeitura, né, do novo prefeito, é estabilizar muito bem a segurança. Quais são as principais ações que devem ser tomadas aí ao longo desse ano? Barueri, em algumas localidades, né, já há um monitoramento eletrônico, né? Essa é uma ferramenta extremamente eficaz na prevenção e depois na repressão do delito, né? Serão feitos contatos, evidentemente, né? Dar-se-á o tempo necessário para que a prefeitura nova implante suas diretrizes, né? Para que, em conjunto, né, nós disputamos, né, e implantamos, né, essas novas temáticas, como, por exemplo, o aumento da segurança eletrônica, câmeras de vigilância, que atuam basicamente na prevenção do delito, mas, caso ele ocorra, vai ajudar muito na investigação, né? E um trabalho integrado entre a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana e a PM. Né? Isso já é feito, já era feito, né, e será intensificado com a nossa gestão. Os políticos que fazem parte do consórcio intermunicipal da região Oeste Metropolitana de São Paulo realizaram a sua primeira assembleia do ano, e na qual o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, foi eleito como presidente da CIOeste. O consórcio tem o objetivo de atrair benefícios e melhorias para a região Oeste. A CCR Oeste e a CCR Rodonel repassaram mais de 62 milhões de reais em 2016, por meio do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. As 16 cidades atendidas pelas concessionárias são beneficiadas mensalmente. E no Rodonel Oeste, 7 municípios contam com o recurso.
Janeiro é mês de férias escolar e, com isso, muitas pessoas acabam aproveitando essa época para realizarem cirurgias plásticas. Férias de verão normalmente é um momento muito interessante para que as mães busquem o consultório do cirurgião plástico para fazer algumas cirurgias plásticas estéticas que normalmente demandam um pós-operatório um pouquinho mais prolongado. Então é um momento do ano que a gente recebe mães, principalmente, né, por conta das férias escolares, e as próprios adolescentes ou crianças que vêm para algumas cirurgias que são próprias aí da idade deles, por exemplo, orelha em abano, rinoplastia. Isso traz para o consultório esses pacientes porque eles têm um período de recuperação, de aproveitar ainda o início das férias, né, e ainda conseguem ter um período de recuperação tranquilo antes de voltar às atividades escolares. E as mães, de forma geral, que precisam, às vezes, fazer alguma cirurgia estética com uma recuperação um pouquinho mais prolongada, elas acabam gostando muito deste período, né, de férias um pouquinho mais longo, justamente porque quando retornam às atividades escolares, elas já estão normalmente aptas, né, a retomar a sua rotina diária de escolas e atividades de motoristas, mãe-toristas, né, que elas acabam assumindo muitas vezes. Então é um momento do ano que é bem interessante para as cirurgias, tanto essas que demandam uma recuperação mais longa, como essas mais curtas para as adolescentes ou crianças, né, que precisam resolver algumas pequenas coisas aí que dá para a gente fazer nesse período do ano. Desde o começo do ano, Barueri vem realizando uma ampla operação de limpeza e manutenção em todos os bairros da cidade. A ação conta com uma equipe com mais de 150 funcionários. Só na primeira semana foram removidos mais de 2.000 toneladas de lixo, o que é um absurdo, né? No nosso quadro Questão de Ordem desta semana, veja a situação na Alameda Amazonas. Um vazamento de água que estava desde a semana passada na Alameda Amazonas, próximo ao número 329, foi arrumado. Porém, a parte de asfalto não foi realizada. Os buracos estão abertos, atrapalhando os motoristas e espalhando pedras e terra. Portanto, você que passa no local, fique atento. Um outro problema aqui na região é um buraco enorme na Avenida Piraíba, ali no Tamboré, que se torna um perigo para os pedestres. Ao passar pelo local, é preciso ter cuidado. 3 bocas de lobo na Avenida Piraíba estão sem tampas. Uma delas está no canteiro e as outras 2 quebraram e caíram dentro do bueiro, o que torna um perigo para os pedestres, principalmente à noite. Os bueiros possuem 2 metros de profundidade.